Oi, gente. Uma das perguntas que eu mais recebo, né, quando eu faço caixinha de perguntas, ou mesmo no meu direct, eu recebo muitas perguntas sobre a menopausa, né? Então, muitas pessoas querendo saber qual foi minha experiência quando eu entrei na menopausa, como é que eu passei por essa fase, né? Quais foram as maiores dificuldades que eu tive, né, na menopausa. Então, é um assunto que interessa a muita gente, né? Principalmente as mulheres que estão entrando agora na menopausa. Então, eu queria falar um pouquinho hoje sobre isso, né? Então, eu entrei na menopausa por volta mais ou menos de uns 50 anos, né? E antes de entrar na menopausa, quando a gente tem aquela fase que chama-se de climatério, né? Que é o início da menopausa, eu comecei a ter muitos sintomas, aqueles sintomas bem chatos. Eu tive muito aquelas ondas de calor, né? Aqueles fogachos que chama, né? Que a gente tem principalmente à noite, né? Que começa a transpirar muito. De repente você começa a sentir frio, então põe cobertor, tira cobertor. É um negócio muito chato e às vezes até dava também aquelas ondas de calor durante o dia. Esse é um dos sintomas assim bem característicos, né, dessa fase. E eu tive muitos outros, como irritabilidade, tristeza, um pouco de depressão, o metabolismo fica mais lento, então a gente tende a engordar, né? E a pele fica mais ressecada, então a gente nota também um aumento da flacidez. Falta de libido, né, é um sintoma bem característico dessa fase. Então tem muitos sintomas, né? Tem gente que tem mais, outras mulheres têm menos, outras não têm, né? Mas é uma pequena minoria que não tem nenhum sintoma. Eu vejo que com quem eu converso nessa faixa etária, né, tem esses sintomas, né? Tem aí umas privilegiadas que não têm. E então são muitos os sintomas, né? Mas a grande dificuldade que a gente tem, que a gente se depara, né, quando a gente entra nesse período, é fazer ou não reposição hormonal. Porque a gente ouve muito falar que a reposição hormonal aumenta as chances de câncer, principalmente de câncer de mama, né? E então a gente fica com receio, né, de fazer a reposição. Se não Mas por outro lado, se a gente não faz a reposição, como lidar com esses sintomas, né? Fora outros problemas que pode causar a falta do estrogênio, que é a osteoporose, infarto, tem uma série de outros problemas de saúde até mais graves, né? Que a falta do estrogênio causa, né? Então, é uma decisão muito difícil. Por isso que eu sempre digo que é muito importante consultar um médico ginecologista, né, de preferência, para conversar, para ver quais são os prós e os contras, né, quais são os riscos e fazer todos os exames para ver como é que tá, né, a taxa de hormônios e aí fazer uma avaliação se vale a pena ou não. E é claro que a gente sabe que existem mulheres que não podem fazer reposição hormonal porque tem casos de câncer de mama na família, então o risco de câncer de mama aumenta, né? Mulheres que tiveram trombose ou têm um risco alto de trombose também não podem fazer a reposição. Eu, por exemplo, comecei a reposição hormonal com o hormônio por via oral. E depois eu descobri através de exames e por questões familiares que eu tenho um fator, né, que aumenta os riscos de trombose. Então eu tive que mudar, eu não pude mais fazer a reposição por via oral, porque a reposição por via oral aumenta, né, as chances de trombose. Passei a fazer através de gel, que eu passo na perna, né, todos os dias de manhã. Então, é preciso fazer uma avaliação de tudo isso, né, se vale a pena, se você pode fazer a reposição. Mas até você, vamos dizer que mesmo que você opte, né, por fazer reposição hormonal, no início é muito difícil, né, até você acertar o hormônio, a dose, a quantidade. Então, às vezes você pode achar que engordou, tem retenção de líquido. Então, no início é um pouquinho complicado. Essa foi uma dificuldade que eu tive no início quando eu comecei a fazer reposição hormonal, porque eu tive muita retenção de líquido, eu fiquei muito inchada, aumentei de peso também, não sei se
por aumento de peso porque engordei ou por causa da retenção de líquido. Então no começo foi complicado, essa foi uma das grandes dificuldades que eu tive quando eu comecei a fazer reposição, foi acertar o hormônio, a dose, né, do hormônio. Então hoje, né, eu faço a reposição hormonal com hormônio bioidêntico através de gel que eu passo todos os dias na perna e eu me sinto muito bem, eu tô ótima. Eu não tenho mais nada daqueles sintomas chatos da menopausa, mas o que é muito importante é fazer regularmente os exames, ir no ginecologista pelo menos uma vez por ano. Eu vou 2 vezes por ano, de 6 em 6 meses, então eu faço todos os exames preventivos, né? Os exames de rotina para ver como é que tá, exames de imagem, principalmente, né? Ultrassom de mama, mamografia, ultrassom de abdômen, ultrassom pélvico. Então todos esses exames são muito importantes para todo mundo, mas para quem faz reposição hormonal ainda mais importantes, né? Porque a gente precisa fazer um controle. E então eu super recomendo a reposição hormonal. Eu sempre digo que a reposição hormonal é qualidade de vida para a mulher, porque se você pode fazer, por que passar por todos esses sintomas ruins, ter uma qualidade de vida ruim, né, por conta da menopausa, se você pode fazer a reposição, desde que bem controlada, com orientação de médico. Agora, para as mulheres que não podem fazer reposição hormonal, existem outras alternativas também, né? Existem os fitoterápicos, existem vários outros várias opções, né, de tratamentos que podem ser feitos que melhoram também esses sintomas da menopausa, né, que também trazem uma qualidade de vida boa para a mulher. Então, por isso que é importante conversar com o médico e pensar que é possível você voltar a ter uma vida normal. Por isso que é muito, muito importante conversar com o médico, avaliar, né, os prós e os contras, ver qual tipo de reposição é melhor para você. Eu hoje em dia faço essa reposição com hormônio bioidêntico, né? É uma composição aí de estradiol, estriol e uma dose bem baixa de testosterona, que são os hormônios que o nosso organismo não produz mais depois da menopausa, né? E é uma prescrição feita pela minha ginecologista, que eu manipulo em farmácia, nessas farmácias de manipulação, e que para mim tem dado certo até agora. Então é isso que eu gostaria de aqui falar, né, passar essa mensagem, que a menopausa não é o fim da vida da mulher, não é o fim da feminilidade da mulher, da qualidade de vida. A mulher pode fazer muitas coisas depois da menopausa. Eu falo isso porque muitas mulheres, né, falam comigo que tem pavor da menopausa, que tem muito medo, que não sabem como vão lidar nessa fase, né, com todos esses sintomas, com todas essas questões de fazer ou não reposição hormonal, e acham que a mulher depois da menopausa não tem mais nada a fazer, não tem mais vida sexual, não tem mais planos, metas. Isso não é verdade. A vida continua muito boa, normal, principalmente se você pode fazer a reposição hormonal. Mas mesmo para quem não pode fazer a reposição hormonal, existem outras alternativas. Então a menopausa não é o fim da linha para a mulher, graças a Deus, né? Então é isso aí, gente. Quem quiser perguntar alguma coisa, ter alguma dúvida, pode mandar as perguntas, tá?